A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou hoje mensagem em que reafirma que não assume nenhuma candidatura político-partidária. O texto, no entanto, incentiva os cristãos leigos e leigas com vocação para a política a lançarem-se candidato. A gente fala agora ao vivo com a repórter Camila Moraes, que está no centro de eventos do Santuário Nacional de Aparecida. Boa noite, Camila. A mensagem que expressa coragem e esperança foi o principal assunto aí na Assembleia hoje? Oi, Reinaldo, boa noite a você que nos acompanha em casa. Olha, sem dúvida, esse documento, essa nota foi um dos assuntos mais comentados hoje na Assembleia Geral dos Bispos, que também está chegando na reta final, termina na sexta-feira pela manhã. O documento final, que fala da importância do leigo, do papel do leigo na igreja e na sociedade, também foi finalizado. Amanhã também deve ser divulgado para toda a imprensa. E os bispos aqui da CNBB, eles pedem justamente essa participação ativa dos cristãos na igreja, na sociedade, e isso inclui a política. Hoje de manhã, a Amazônia foi um dos principais assuntos abordados na Santa Missa. Por isso, aqui ao meu lado está Dom Erwin Krautler, que é bispo emérito da Prelazia do Xingu, bispo emérito há apenas 10 dias, né? A gente vê que a Amazônia ela é muito lembrada no exterior. Foi citada pelo Papa Francisco na Laudato Si, também foi lembrada na COP21 em Paris. E aqui no país, a Amazônia é lembrada? Boa noite. É lembrada, mas muitas vezes numa perspectiva de quintal, de província. Aqui no sul, no sudeste, a gente tem uma visão da Amazônia como se fosse apenas uma província energética, província mineradora, província madeireira, última fronteira agrícola. Província é sempre nessa perspectiva que eu vou buscar alguma coisa, mas eu não me identifico com essa macro-região que é a metade do Brasil. Então, creio que nós temos que nos conscientizar da nossa obrigação da defesa daquilo que é Brasil. Mas não o Brasil apenas no sul e no sudeste ou no centro, mas o Brasil, a Amazônia, que tem uma função tão importante para o planeta Terra. Todos os cientistas hoje estão de acordo que a Amazônia tem uma função reguladora do clima planetário. Então nós temos essa responsabilidade enorme. Não podemos simplesmente entregar a Amazônia. E atualmente é isso, grandes projetos que desrespeitam o meio ambiente, grandes projetos que desrespeitam não apenas o meio ambiente, mas também os povos aí existentes, não são perguntados, não são consultados, simplesmente se decide em Brasília o que vai ser feito na Amazônia. Para a gente encerrar bem rápido, Dom Erwin, a gente tem falado muito do papel do leigo. Como que o leigo pode atuar diretamente para contribuir com a Amazônia? O leigo tem que assumir sua função de leigo, realmente, que leigo não significa que ele não entende nada. Leigo, em termos da igreja, é o povo de Deus. E a maioria, 99%, são leigos. E os que não são leigos são a serviço do laicato, a serviço do povo de Deus. Então é um assunto não apenas que os bispos devem definir ou insistir, mas é um assunto que diz respeito a todos os leigos, em termos de igreja, mas a todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. Dom Erwin, muito obrigada, viu, por sua contribuição. Olha, hoje, além desse documento importante que fala sobre as eleições municipais desse ano, também foi anunciado que amanhã vai ser apresentada para toda a imprensa, para toda a população, uma nota que fala sobre o momento político nacional. Então, portanto, amanhã nós trazemos essa nota. Hoje, eu acompanhei a coletiva de imprensa que falou sobre a esperança da igreja nas eleições de 2016. Esperado por toda a sociedade desde o início da Assembleia Geral dos Bispos é sobre as eleições municipais deste ano. Hoje ele foi finalizado e divulgado para a imprensa. A nota, assinada pela presidência da CNBB, traz orientações pastorais para as eleições municipais. A igreja convoca os cristãos a serem protagonistas, antes, durante e principalmente após o período eleitoral, afirmando que a transformação começa nos municípios. É no cenário de uma cidade que a gente começa a se interessar do plano diretor, que afeta todos, da lei de diretrizes orçamentárias, que afeta todos, do plano municipal de saneamento básico, que afeta a todos, porque senão teremos sempre o Zika, a dengue,
O documento traz pontos essenciais do tema central da Assembleia, que pede aos leigos que sejam sujeitos ativos e, inclusive, não abdiquem da participação consciente na política. A responsabilidade em fiscalizar as campanhas é de todos e deve combater a vergonhosa prática do Caixa 2. Primeira vez serão aplicadas estas normas, esta legislação eleitoral sobre o financiamento, que para nós é a matriz da corrupção, é a mãe da corrupção, que leva a, digamos, a uma convivência escusa entre o gestor público e as empresas. A nota afirma ainda que a Igreja Católica não assume nenhuma candidatura, mas que as comunidades devem incentivar a implementação de projetos sociais. Mas, claro, desde que os eleitos não se utilizem da situação para ganhar popularidade. A ideia da Igreja não é ter uma força política a seu favor, é ter políticos conscientes que levem os valores do Evangelho ao seu mundo. Mesmo que não apresente toda hora a bandeira, eu sou cristão, eu sou católico, não importa, não precisa. A CNBB pede aos eleitores que estejam atentos ao passado dos candidatos, elaborem projetos e solicitem a adesão. A Igreja pede, inclusive, que se dê atenção aos mais necessitados e que procurem o bem comum. Cada um pode ter seu partido, a Igreja que não pode ter partido, porque o partido é uma parte. Na hora que eu, como ministro do Senhor, assumir um partido político, eu vou ter uma porção de pessoas contrárias a mim. O documento mostra a grande preocupação com a corrupção e incentiva os eleitores a denunciarem essa prática ao Ministério Público e à Justiça Eleitoral. A corrupção sempre nasce no vazio de participação. Quando ninguém se interessa, o pior de todos, que é o canalha, toma conta da política.